Boa noite, graça e paz, tudo bem, queridos? Hoje foi um dia de festa aqui de manhã. Gente, quem estava aqui de manhã? Deixa eu ver. Olha só, várias pessoas. A igreja estava lotada, não tinha mais lugar, um joelhinho batendo no outro assim. Colocamos cadeira, Joãozinho, não sei nem aonde. Mas foi muito gostoso, foi o fechamento da nossa EBF, na Escola Bíblica de Férias. Eu vou passar para vocês aqui um resuminho que a Késia me mandou. Nós atendemos 120 crianças na quinta-feira, 160 na sexta, 130 no sábado e 100 crianças no domingo. Uau! Muita gente, né? Glória a Deus! E os nossos voluntários arrasaram. Nós tivemos aqui cerca de 70 pessoas apoiando, decoração, aqui ainda está um pouquinho aqui, que a gente estava com o nosso Maná Bistrô, né? E foi muito legal, olha as imagens aí, ó. Foi muito legal. Pessoal cozinhando para todo mundo, muitas brincadeiras. O tempo ajudou, fez sol todos os dias. Conteúdo estava fantástico. Olha aí quanta gente, ó, esse só que trabalharam, tá, gente? E não estava todo mundo aí ainda. Que legal. Muito bom, olha aí. Tinha uns brinquedos aí também, uns infláveis, não sei quem foi que viu aí durante a semana. Nós desmontamos eles ontem. O pessoal nos cedeu. Teve teatro, teve PG Kids, né? Teve bambolê. O pessoal fez oficina de artes. E as mães também ficaram aqui para um curso de artesanato, né? Muito legal. Olha aí. Uau! Foi cansativo, mas foi muito bom, gente. Glória a Deus, foi muito bom. E nós tivemos algumas decisões das crianças por Cristo, né? Cerca de, 16 crianças aqui, ó, né? Aceitaram Jesus e estão aí motivadas a continuar aí no caminhar com o Senhor. Alguns pais das crianças também vieram pela manhã, conheceram a nossa igreja pela primeira vez. Então foi um contato muito legal. Então, meus parabéns aí à equipe da Késia, da Laís, Renata, Kelly, todas as professoras, as tias, os adolescentes ajudaram em peso, né? O pessoal da cozinha, recepção, brincadeira, monitores, estacionamento, o Valmir na segurança. Foi fantástico, gente. O bombeiro tem aqui, ó, nosso irmão aqui, está aqui representando. Tinha enfermeira, não precisou, né? Mas tinha. Legal, Kézia. Olha aí. Muito bem. Obrigado então, pessoal. Parabéns. Bom, nós hoje vamos ter uma mensagem diferente à noite, né? Porque a mensagem da manhã, para quem estava aqui, foi adequada, né? Foi contextualizada para a EBF. Então nós falamos sobre Jesus, o pão da vida. Falamos que realmente as pessoas procuram a Deus nem sempre pela motivação certa. Falamos também que Jesus alertou sobre isso. Existe o pão que perece e existe o pão eterno. Então a galera estava sempre procurando Jesus porque ele fazia milagres de multiplicação de pães, de peixes, e queriam ali todos aqueles sinais, mas Jesus sempre apontava para o espiritual. E aí ele alertou o pessoal, falou: gente, esse pão que eu dei para vocês aqui,
Vocês comeram ontem, hoje vocês estão com fome de novo. Essa não é a solução. O pão que eu tenho para vocês sou eu. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão eterno. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, viverá eternamente e não precisará se preocupar com o pão terreno, porque o meu Pai Celestial dá o pão, dá tudo aquilo que precisa àquele que foca em primeiro lugar o reino de Deus. Ok? Então foi isso que nós vimos pela manhã. E agora à noite nós voltamos então para a nossa série do mês de julho, Chamados para Servir, que é essa daí que está projetada. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João. De novo, João. Só que agora o capítulo 13. De manhã foi o 6. João capítulo 13. Eu vou ler aqui na NVI. Talvez mude um pouquinho da sua versão, mas não muito, tá? João capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim então Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos para o 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem sei eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ok? Muito bem. Então esse texto aí é um texto já bastante conhecido, né? Os católicos chamam de lava-pés. Não é? Muito bem. Isso foi incorporado também lá na Bahia, né? Naquele sincretismo religioso lá. Então também tem lá uma orientação lá de lavarem as escadas lá. Se não me engano é do Senhor do Bonfim, alguma coisa assim. E eu não sou craque aí, mas eu acho que é isso. Simbolizando tudo isso, essa humildade e tal, essa purificação, enfim. O que nós entendemos desse texto? Esse texto é um texto que, se nós olharmos assim rapidamente, a gente talvez não perceba a profundidade dele. Mas é um texto que nos traz muitas implicações. A primeira que eu quero trazer para vocês é que Jesus amou-nos, todos nós, a humanidade toda, até o fim. Essa é a primeira característica que eu quero mostrar desse texto aqui. E o que isso nos mostra? Para a gente entender tudo isso e a complexidade, a profundidade disso, a gente precisa entender aonde nós estávamos. Aonde a humanidade estava antes de Cristo? A humanidade havia caído com Adão e Eva. Ok?
os primeiros habitantes, os primeiros homens e mulheres, né, Adão e Eva, eles escolheram não viver com Deus, rejeitaram a Deus, rejeitaram o paraíso, rejeitaram o plano original e decidiram se rebelar, ok? Essa história é conhecida. Mas o que aconteceu depois da queda de Adão e Eva? Nós chamamos de queda porque eles foram depostos do seu lugar, eles caíram da graça de Deus, eles perderam a comunhão, a conexão com o Pai. Então eles caíram do seu plano espiritual, do seu nível de relacionamento com Deus. O que aconteceu com a humanidade depois disso? Uma desgraça atrás da outra. A verdade é que o homem longe de Deus, ele foi somatizando várias decepções, várias tragédias, vários colapsos. Gerações após gerações, o homem foi se afundando no seu pecado, na sua rebelião, na sua rebeldia, foi se afastando de Deus, foi se tornando mais violento, foi se tornando mais egoísta, foi se tornando mais agressivo, foi se tornando mais animal, no sentido da palavra, insensível, e assim foi. E nós fomos vendo aí guerras após guerras, desigualdade social, injustiça, aumento de pobreza, né, calamidades. A natureza também sofreu com isso. E nós vimos então a Terra num colapso. E a humanidade perdida. A humanidade sem Deus é perdida. Então Jesus entra na história, exatamente nesse momento aqui, há mais ou menos 2000 anos atrás. Ele vem para consertar o que o homem fez de errado. Ele vem para restaurar a imagem do homem que estava borrada. Ele vem para restabelecer a conexão com o Pai. E esta obra de Cristo, que seria, poucos dias depois desta fala, seria a sua morte, seria a sua crucificação, seria a sua entrega. Esta fala de Cristo, ela demonstra o quê? Que o seu plano, o seu projeto de restaurar a humanidade estava baseado nisso. Amar a humanidade e amar até o fim. Porque ele não poderia ter esse projeto e parar na metade. Percebam? Não solucionaria a situação, o caos, se Cristo tivesse vindo aqui e parado diante das críticas, por exemplo, dos judeus. Porque o criticaram. Muito mais que criticaram. Tentaram matá-lo várias vezes, antes do tempo, né? E ele escapava daqui, escapava de lá, se ausentava, enfim, saía. Mas ele também não teve só críticas de opositores, ele também teve desistência de amigos, ele teve traições, né? Ele teve negações, ele teve muitas decepções com as pessoas que andavam com ele. Depois de muito tempo, não entendiam nada, o seu propósito, o seu projeto. Tudo isso poderia ser sinal para desanimá-lo. Ele teve um confronto muito grande com o diabo no mundo espiritual. Nós vemos aqui na Bíblia várias situações aonde ele se deparava com o mal, e ele tinha que expulsar legiões. Ele esteve face a face com o diabo no deserto, na tentação. Ou seja, não faltou situações para paralisar o mestre. Não faltou obstáculos para ele desistir da sua missão. Mas ele nos amou até o fim, porque ele nos amou muito. Ele nos amou muito. Não foi pouco. Sabe por quê? Porque a gente estava muito encrencado. A gente estava muito no pecado. A gente estava muito sujo. Então, para limpar tudo isso, precisava de muito amor. É por isso que em outro texto, João fala lá, que Deus amou tanto o mundo, com tanto amor, mas tanto amor, que
que ele deu o que ele tinha de melhor: o seu filho. Apenas Cristo poderia restaurar esse cenário caótico. Percebam? Então, não era um plano qualquer, não era qualquer solução, não era algo mediano. Tinha que ser o Deus encarnado, amando muito a humanidade, mas muito, amando até o fim, para que a gente pudesse hoje ter esse relacionamento restaurado. Agora percebam que esse amar até o fim, e aqui Jesus está no final da vida dele, terrena, né? Ele está praticamente na última refeição com os seus discípulos. Esse amar até o fim vai nos mostrar que Cristo foi muito perseverante, perseverança de Jesus no seu projeto, né, no seu objetivo. Vai nos mostrar que ele foi muito altruísta, foi um amor desinteresseiro, né? Desinteressado. Tudo que nós pudermos fazer para Deus, como troca, como recompensa, não é nada, nada. Ainda que você fale assim: eu dou a minha vida para Jesus. Mas eu te pergunto, que vida? Sendo que nós estávamos mortos. Não, eu dou a minha vida para Jesus, eu dou o meu tudo. Mas que vida que nós temos para dar para Ele? Sendo que nós estamos mortos no pecado. Nós não temos nada para dar para Ele. Percebam? Nós precisamos que Ele nos dê a vida, porque Ele é a vida eterna. Então nós nos entregamos, nós nos rendemos. Mas esse amor foi altruísta, ele é altruísta, porque nós não podemos restituir nada que Jesus fez por nós. E isso demonstra muita responsabilidade de Cristo em nos resgatar, com o seu projeto, com a sua missão. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui antes de a gente entrar no ato. Porque o foco aqui do texto é o ato, é a atitude de Cristo, ok? Lavar os pés dos discípulos. Esse aqui é o texto. Mas nós estamos aqui só fazendo uma introdução. Então, a primeira coisa que nós já vimos é que Jesus nos amou muito e amou até o final. Na sequência, nós vamos ver no versículo 3 uma outra característica que a gente tem que ressaltar. Antes de Jesus lavar os pés, diz o texto que ele sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Percebam? Que ele sabia que ele havia saído de Deus e ele sabia que ele voltaria para Deus. Percebam que isso daqui já responde às maiores questões da humanidade, né? Os filósofos, todos os grandes pensadores se perguntam isso todos os dias. Quem nós somos, da onde viemos e para onde iremos? Jesus, numa frase, a Bíblia num versículo, fala quem é Jesus, quem nós somos. Olha só, quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Ele é o soberano, ele tem toda a autoridade, ele tem toda a soberania, ele tem todo o domínio sobre a sua criação. Ele é o Criador de todas as coisas. E esse texto também diz, da onde ele veio? Ele veio do Pai. E para onde ele vai? Ele vai voltar para o Pai. Percebam que os homens, os grandes pensadores, entram em nó, porque não conseguem entender a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do cristianismo, das verdades bíblicas, elas confundem os sábios. Mas está aqui, esse texto nos mostra que aquele Jesus que tem uma missão e que nos amou até o fim, ele não é qualquer um. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Ok? Diante dessas duas constatações, que ele é um Deus de amor e que ele é um Deus todo-poderoso, o que ele faz com tudo isso? O que ele faz com todo esse amor e com todo esse poder? Ele poderia muito bem
querer reinar, querer privilégios, querer ser servido, como todos que têm um pouco de status na vida querem, não é? Nós percebemos nas empresas, as pessoas ganham uma promoção, começam a chefiar um departamento, às vezes é só 2 pessoas, a equipe dele. É ele, não, agora eu sou o chefe aqui. A equipe dele é ele e mais 1 ou 2 pessoas. Nós vemos assim pessoas em situações assim, já querendo se engrandecer. É incrível, é impressionante. Às vezes é o pessoal da limpeza, mas tem o chefe ali. Opa, que sou eu que mando, hein? Ó, vamos fazer do jeito que eu quero aí, porque agora eu sou o chefe, é o meu crachá. Percebam? Então as pessoas, elas têm essa tendência de querer comandar, de querer ter domínio, de querer controlar. Elas querem estar por cima, elas querem dar as cartas, elas querem ter independência, autonomia, elas querem que os outros os sirvam. Muitos de nós somos assim, e nós precisamos vigiar, porque são tendências do homem, e o velho homem é terrível. Muito bem, mas o que Cristo faz com todo esse poder? Ele não tinha um poder qualquer, ele não era chefe de um departamento, ele não tinha 3 funcionários no restaurante, percebam? Ele é o Todo-Poderoso, ele tem o universo debaixo dos seus pés. Essa imagem é interessante, né? Ela dá uma ideia aí do que a gente está falando. Então ele é o Todo-Poderoso, mas o que ele faz com isso? Aí ele pega uma bacia, ele pega um pano, ele coloca água na bacia, pega uma toalha, e ele vai fazer, sabe o que? Com todo o poder que ele tem, ele vai fazer o que um escravo faria. Não sei se vocês entendem a situação da época. Bom, hoje já seria um disparate, né? Alguém chegar aqui, por exemplo, tirar o meu sapato e começar a lavar o meu pé. Mas, naquela época, era muito mais impactante. Nós temos que entender que nós estávamos na Palestina, há 2000 anos atrás, numa sociedade totalmente patriarcal, né? Uma sociedade autoritária, uma sociedade onde o homem era a figura dominante, uma sociedade onde existiam escravos, e esses escravos, só para vocês entenderem, geralmente esses escravos, eles eram por decorrência de dívidas. Por exemplo, os pobres, as pessoas pobres, elas precisavam se endividar, elas precisavam pegar empréstimos para fazer sua lavoura, e aí de repente a lavoura daquele ano não rendeu muito bem, e aí ele não tinha como pagar quem emprestou, né? E aí o que ele fazia? Quando ele não tinha dinheiro, ele cedia um filho, uma filha, alguém da sua família, para servir de escravo na casa daquela pessoa por um período de tempo, até que aquela dívida fosse paga. Então a maioria da situação dos escravos daquela época, na sociedade judaica ali, era exatamente isso. Então os escravos eram pobres, eram pessoas pobres, que não podiam pagar suas dívidas. Então percebam que, qual era o costume na casa das pessoas? Como é que eles andavam? Com um sapato fechado? Não existia sapato fechado. Os mais pobres andavam descalço. Os que tinham alguma condição, uma sandália aberta de couro com uma fitinha. Alguma coisa assim. E como é que era o terreno lá? Tudo asfaltado? Não. Terra, lama se chovesse, pedregulho, pedra, cascalho. Então, você pensa que as pessoas tinham chuveiro em casa naquela época para tomar banho 2 vezes por dia? Não. Você pensa que tinha água encanada, energia, banho quentinho? Não. As pessoas ficavam dias sem se banhar, dias sem tomar banho, dias andando descalço e com aquela sandália,
e o pé todo sujo, encardido, sabe? Era uma situação. Então, quem que fazia? Aí a pessoa entrava na sua casa. Para você receber bem, como era o costume, a pessoa de menor importância da sua casa lavaria o pé do visitante. Se você tivesse escravos, seriam eles. Se você fosse uma situação que você não tivesse escravo, então os seus filhos, as suas filhas, mas nunca o homem da casa, nunca o patriarca. O patriarca teria que estar sentado à mesa para receber a visita. Percebam? Esse é o costume. Então, quando Jesus, percebam, Jesus, ele não é o dono da casa, ele é o visitante. Isso já é uma falta de respeito? Você não lavar o pé do visitante? Ele é o visitante daquela casa. Ele deveria ter o pé lavado por alguém. Mas eu não sei quem era o dono daquela casa, mas não se preocupou com aquilo. Não lavou. E não mandou ninguém lavar. E não prestou atenção nisso. Então percebam? Então Jesus usa aquela situação para jogar uma grande verdade aí. É uma mensagem totalmente prática. Percebam que Jesus não fala nada a princípio. Ele pega a bacia, pega a água, pega a toalha. Agora você imagina o espanto dos discípulos olhando aquilo. Meu Deus. E outra, se alguém fosse lavar o pé deles, teriam que ser os discípulos, não o mestre. Nenhum discípulo teve coragem de fazer isso. Nem quando Jesus começou, ninguém falou assim: mestre, para, pelo amor de Deus, eu faço no teu lugar. Percebam? Não teve ninguém para falar assim: não, Jesus. Pedro falou assim: não vai lavar o meu pé, mas ele não se ofereceu para lavar o dos outros. Então, isso que demonstra como é o homem. O homem é assim, e isso demonstra como Jesus é diferente de todo mundo, porque ele usa aquela situação para mostrar o que para as pessoas? Para mostrar humildade. Ele usa aquela situação para mostrar que ele precisa servir, que as pessoas precisam servir os outros. Ele usa aquela situação para mostrar que as pessoas têm que ter compaixão com os demais. Então, o que isso mostra para nós hoje? Vamos contextualizar para os nossos dias. O que seria isso para nós hoje? O que seria lavar os pés das pessoas hoje? Pensa aí. O que seria um ato meu de humildade? O que seria um ato meu de serviço? O que seria um ato meu de compaixão hoje? Porque Jesus não estava instituindo que todo mundo deveria lavar o pé de todo mundo. Aquilo era um símbolo. Era um símbolo para que as pessoas amassem os outros daquela forma. Percebam? Esse é o símbolo. É o símbolo de humildade, de serviço, de compaixão. E nós precisamos pensar sobre isso. Nossas atitudes, a nossa vida, como ela é. Como nós somos mais parecidos com aqueles que sentam e esperam alguém lavar o nosso pé? Alguém nos servir? Como nós somos no trabalho? Nós estamos sempre dispostos a ajudar as pessoas ou nós queremos que nos ajudem? Como nós somos em casa? Nós ajudamos com as tarefas domésticas ou queremos que os outros nos sirvam sempre? Como nós somos como cidadãos? Nós fazemos o nosso papel ou nós queremos sempre cobrar dos outros e não damos o exemplo? Como nós somos no trânsito? Como nós somos na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Eu fico sempre cobrando para o outro vir pedir perdão, mas eu não ofereço primeiro? Percebam quantas situações nós podemos contextualizar para o nosso dia do que é o lavar os pés hoje? Do que é você ter humildade com as pessoas? Do que é você oferecer serviço? Do que é você ter compaixão? É isso que Jesus queria nos mostrar. E este versículo é fantástico, porque ele fecha esse texto falando exatamente isso.
Eu lhes dei o exemplo para que façam como lhes fiz. Então tudo aquilo não era apenas uma retórica vazia de um grande mestre judaico ensinando alguma lição ou algum ensinamento filosófico que ficaria perdido num livro. Todos os ensinamentos de Cristo são para nós colocarmos na prática. Não tem nada aqui nesta palavra que não possa ser contextualizado. É por isso que esse livro é diferente de todos os demais. Esse livro aqui é para nós lermos, entendermos e perguntarmos assim para Deus: Senhor, como eu aplico isso hoje, no meu dia? Percebam? Você vai fazer o seu devocional pela manhã, aí você se depara com um texto desse. Jesus lavou o pé dos discípulos. Jesus, sendo mestre, se fez escravo, tomou a tarefa de um servo para mostrar humildade. Aí eu tenho que fazer o quê? No final do meu devocional: Senhor, como eu aplico isso na minha vida? Como eu vou servir as pessoas? Porque senão não tem sentido. É exatamente isso que outros textos dizem. Olha, existem pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. São como pessoas que construíram a sua casa sobre a areia. Você vai construir alguma coisa sobre uma areia fina, que não tem sustentação, para o primeiro vento derrubar? Você vai investir seus recursos nisso, numa construção assim? Não. Mas por que muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida espiritual? Nós ouvimos, domingo após domingo, dia após dia, mensagens agora na internet, YouTube, nós entramos em vários sites, conteúdo não falta. Tem gente que já leu a Bíblia várias vezes, mas eu pergunto, o quanto disso você aplica no seu dia a dia? A aplicação é a chave do conteúdo, não tem jeito. Então, Jesus olha para isso e fala assim: pessoal, eu quero que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Eu quero que isso daqui sirva de exemplo para a vida de vocês. Então ele está o quê? Nos desafiando. Ele quer que nós o imitemos. Ele quer que isso sirva de inspiração para as nossas vidas. Se isso não mudar o nosso hábito, a nossa atitude, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver a vida, foi em vão. Foi em vão Cristo vir. Foi em vão Cristo mostrar tudo isso para nós. Os ensinamentos dele são vazios. Ok? Muito bem. Olha só. Formas de nós imitarmos a Cristo. Isso aqui é a foto de um PG, gente. Não sei quantos aqui frequentam PGs. Só para vocês entenderem, os novos que estão chegando, esta igreja é uma igreja com visão de pequenos grupos. Nós focamos no grande grupo, que são as nossas reuniões aqui de domingo, e nós focamos nos pequenos grupos, que é a igreja reunida nas casas todos os dias da semana. É como um avião com duas asas. Um avião não voa com uma asa só. O grande grupo e o pequeno grupo. Isso traz equilíbrio para a comunidade. É nos pequenos grupos que a gente tem mais facilidade de relacionamento. São nos pequenos grupos que nós tiramos nossas dúvidas. São nos pequenos grupos que nós fazemos nossas perguntas, que nós interagimos, que nós temos oportunidade de amar as pessoas, porque ali, como são poucas pessoas, eu fico sabendo do problema do meu irmão. Eu fico sabendo que ele vai fazer uma entrevista de emprego na outra semana e eu vou orar por ele. Eu fico sabendo que ele está precisando de alguma coisa. Então nós vamos fazer uma arrecadação no pequeno grupo e vamos ajudá-lo. Nós vamos pagar uma conta. Isso é cristianismo. Isso é comunidade. Isso é relacionamento. Não é vir apenas aqui no domingo, depois dar um tchau para todo mundo e esquecer que é cristão durante a semana. E aí volta domingo de novo, pega a Bíblia, não lembra muito bem onde está. Opa, cheguei aqui de novo. Beleza.
é bom, mas não é tudo. O pequeno grupo é uma das formas de nós imitarmos Cristo, lavando os pés das pessoas, abrindo nossas casas. Olha quantos pequenos grupos nós temos. Vários, vocês vão se identificar aí, talvez alguns estão nas fotos. Olha só que legal. Eu vou aparecer em alguns, tá, gente? Mas não reparem. Olha só. Tem uns irmãos abençoados, fazem aí umas sopas aí, uns caldos no inverno aí, né? Eu acho que eu dei uma engordadinha já, porque eu tô sempre aí filando uma boia. Olha aí que beleza. Olha aí, quantos pequenos grupos, quantas casas abertas. Olha, quantas pessoas que investem tempo em receber pessoas, em abrir suas casas, investem tempo nos estudos, compartilhando, orando, intercedendo, ligando para o irmão durante a semana. São vários e vários PGs, que nós temos aí por toda a região e queremos abrir mais. Se você tem interesse de ter um PG na sua casa, me procure. Se você tem interesse de participar de um PG e não sabe, me procure. Tem espaço para todo mundo. Mas o grande objetivo dos pequenos grupos é alcançar as pessoas que não conhecem a Cristo. Percebam? Isso aqui já não é um pequeno grupo, já é um GG, né, Reginaldo? Olha aí, olha só, casa lotada. Essa aqui é a casa do Vitor, bombando, galera toda lá, direto. Então nós temos muitos pequenos grupos. Muito bem, quais outras formas de você servir? Nós podemos servir na recepção. Essa foto é fresquinha, de hoje, né, Rose? Olha aí as meninas ali, ó. Nós podemos servir na recepção, nós podemos servir na mesa de som, na mídia. Olha lá, os meninos ali hoje de manhã. Nós podemos servir na EBF, como foi. Olha só, tá aí os voluntários. Nós podemos servir aqui no louvor. Nós podemos servir no estacionamento, cuidando das crianças, ajudando na cozinha, evangelizando, fazendo uma ação social, para fora, indo distribuir roupas, cobertores agora no inverno, brinquedos para as crianças carentes. Gente, tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa para fazer. Não vamos olhar para um cenário desse, de carência, de pessoas que não têm Deus, de pessoas que precisam de um abraço. Às vezes é um abraço, gente. Às vezes é uma palavra, às vezes é um conselho, sabe? Às vezes é uma grana também. Mas nós precisamos ajudar os outros. O versículo 17, ele fecha esse texto da seguinte forma: felizes serão se as praticarem. Se praticarem o quê? O exemplo de Jesus, de serviço, de humildade, de lavar o pé das pessoas. Olha que interessante, esse texto, ele vai falar que aquele que serve o outro, gera nele satisfação. Aquele que serve o outro, gera nele um senso de realização. Aquele que serve o outro, gera nele felicidade. E se vocês não querem acreditar só na Bíblia, né? A Bíblia para nós é tudo, né? Mas tem alguns que gostam de outras referências. Eu trouxe também. Aqui tem o site é um blog da Universidade de São Judas. Conheça 8 benefícios de fazer trabalho voluntário, de servir os outros. Olha que interessante. Já está comprovado que quem faz trabalho voluntário é mais feliz. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que voluntários apresentam uma carga de estresse muito menor em relação a outros não voluntários. Além disso, eles manifestam maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Olha só. Outra pesquisa norte-americana vai mais além. Ela conseguiu comprovar que quem faz trabalho voluntário vive por mais tempo. Uau!
Segundo esse estudo da Universidade de Michigan, as pessoas que se dedicam ao voluntariado vivem em média 4 anos a mais. Rapaz, muito bem. Os fatores de felicidade e bem-estar que os voluntários sentem são explicados biologicamente. Quando se dedicam a ajudar os outros, ocorre a liberação de endorfinas, que são neurotransmissores que provocam em todo o corpo a sensação de prazer. Aliás, essa energia positiva pode ser constatada no sorriso de quem faz um trabalho voluntário. Queridos, quem colocou essa sensação de prazer no homem quando ele ajuda o outro? Quem? Foi Deus. Quem é o nosso Criador? Quem fez o homem? Foi Deus. Deus já deixou ali um gatilho de retribuição. Percebam? Ele já colocou ali, olha, quando você se voluntariar a fazer algo para alguém, quando você deixar a sua casa para ir ajudar alguém, quando você der o seu tempo para apoiar alguém, quando você sair e for aconselhar alguém que está triste, quando você orar por alguém, ligar, der atenção, qualquer coisa, eu vou colocar em você um senso de realização, um senso de prazer, um senso de satisfação, um senso de felicidade. E quem faz isso pode comprovar. Quem já fez o bem a alguém aqui e sentiu uma satisfação muito grande, gente? Ninguém. Uau! Claro, todos nós. Todos nós. Agora, quem depois de fazer o bem se sentiu mal? Nossa, estou para baixo. Meu Deus, fui lá ajudar uma pessoa, entreguei uma cesta básica lá para uma pessoa. Nossa, mas eu estou tão ruim, estou tão mal, estou depressivo. Não existe isso. A pessoa volta revigorada. Quantas vezes você vê relato, nossa, eu fui ajudar aquela pessoa, eu que voltei mais forte. Eu fui visitar uma pessoa no hospital, eu que voltei mais animado. Porque a pessoa está ali com fé, com esperança. É assim, gente. É assim. Mas se você acha que o estudo brasileiro não tem muita importância, eu trouxe aqui um americano para você. Esse cara, esse Steven de Post aqui, ele é um médico psicanalista, pesquisador, professor na Escola de Medicina da Universidade de Chicago. Ele é hoje o cara mais proeminente no assunto. Ele já escreveu vários livros aqui que falam exatamente sobre isso. As pessoas que ajudam os outros são mais felizes. E ele é um médico psicanalista que embasa todas as teses dos seus livros em pesquisas, em atendimentos. Ele tem várias pesquisas, vários estudos das pessoas que ajudam os outros são mais felizes, são mais realizadas. É impressionante. Então nós vemos de tudo isso que aquele texto do versículo 17, se fizerem essas coisas serão felizes, reforça. Ok? Para fechar, vamos ler esse último texto aqui. 1 Pedro 4, de 7 a 10. E aí nós encerramos. Primeira carta de Pedro. Pedro foi o mesmo que no dia que Jesus estava lavando o pé dele, ele não entendeu. Falou, mestre, que isso? O senhor não pode lavar o meu pé. Jesus falou, cara, se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo, você vai se complicar. Eu preciso que você permita isso. Aí ele falou, então tá bom. Pode lavar o pé, a mão, a cabeça, pode lavar tudo. 1 Pedro 4, de 7 a 10. O fim de todas as coisas está próximo, diz Pedro. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, olha, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação.
Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que nós aprendemos desse texto? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. É bem parecido com aquele muito amor de Jesus até o fim. Percebam? Os textos começam mais ou menos igual. É o amor no início de tudo. Eu vou servir, mas antes de eu servir, qual é a minha motivação? É amar. A Bíblia nunca fala, não, sirva por obrigação, sirva para ter uma recompensa. Não. Primeiro você ama. Aí o resultado do seu amor é o serviço. Percebam? Os dois textos têm um paralelo. E aí ele fala assim, perdoe muito. Como é que eu vou amar sinceramente as pessoas? Como? Aí ele vai explicar o como. Primeiro, perdoe muito. Essa é uma forma de amar sinceramente uns aos outros. Perdoando. Não é retribuindo o mal com o mal. Não é fazendo as pessoas pagarem pelo que elas fizeram. Não é fazendo de tudo para que o outro se dê mal. Não, perdoe. Ah, mas a pessoa pisou na bola comigo. Eu sei. Você também vai pisar na bola comigo. E você vai esperar que te perdoem também. Ou tem alguém aqui que não erra com ninguém? Percebam? Perdoe. Mas perdoe muito, não é pouco não. É muito. Jesus falou que ele amou muito. O que mais esse texto mostra? O que é amar? Se abrindo para relacionamentos. Ele fala lá, abra a sua casa, seja hospitaleiro. O que é isso? É relacionamento. Está cheio de gente se isolando. Está cheio de gente que não chama ninguém na sua casa, que não visita mais ninguém, que não vai ver a família, que não conhece o vizinho, fecha a porta, não sabe nada, está isolado. Ele não se abre para relacionamentos. Isso é a forma de amar as pessoas? Não! Amar as pessoas é abrir as casas, seja hospitaleiro, diz o texto. Convide as pessoas, vá visitar as pessoas, tenha contato com as pessoas. Ah, mas é que eu evito pessoas, porque pessoas é muito difícil. Essas pessoas, já tive algumas que me decepcionaram, me traíram, então eu prefiro não me relacionar mais com ninguém. Amar é correr riscos, gente. Amar é correr riscos. Muito bem. Como mais eu amo sinceramente uns aos outros? Com gratidão e boa vontade. Porque percebam lá o texto, não façam isso com reclamação, diz o texto. Sem reclamação. Você vai perdoar, amar, orar, abrir sua casa, mas não reclama. Porque se você reclamar, perdeu o sentido. Percebam? Então é com gratidão, é com boa vontade que a gente faz tudo isso. E aí por último ele fala, sirva a todos com o seu melhor. Cada um exerça o serviço ao outro com o dom que recebeu de Deus. O seu melhor. Você canta, faça o seu melhor. Você gosta de ajudar as pessoas, faça o seu melhor. Você sabe, eu não tenho dom nenhum. Não, você sabe passar roupa? Passar roupa eu sei. Eu não sei. Né, amor? Eu dou umas marretadas lá, né? Mas, se o seu dom, você sabe passar, é passar roupa de alguém, gente, que está doente. Do vizinho que está idoso. Não tem essa de eu não tenho dom nenhum. Alguma coisa você faz bem feito. Faça aquilo por alguém. Percebam? Muito bem. Para a gente fechar então a reflexão. Deus espera que amemos até o fim. Nós vimos lá. Ele espera que nós amemos as pessoas até o fim. Não desista das pessoas, gente. Não desista do seu projeto. Não desista dos relacionamentos. Não desista do plano de Deus para a sua vida. Persevere até o fim. Deus deseja que amemos sinceramente. Nós acabamos de ver o texto aqui de Pedro. Sinceramente, perdoando muito, sendo hospitaleiro, abrindo para relacionamentos, servindo com o nosso melhor.
Deus ensina como amar. Como é o amar? O amar é servir uns aos outros.